legislativo que trata sobre as medidas aí do IOF, ou seja, lista todos os efeitos dos decretos que foram emitidos pelo governo federal. O intuito da oposição é que o mérito seja votado quanto antes. Eles queriam, inclusive, que já fosse votado ontem, após o requerimento de urgência ser aprovado pelo plenário da Casa com 346 votos favoráveis, um indicativo de que ampla maioria defende, sim, o andamento dessa proposta. Então, a oposição já se mobiliza para que, o quanto antes, o mérito seja também apreciado. E aí, o Mota se comprometeu de que amanhã, na reunião de líderes, que normalmente acontece às quintas-feiras, mas ocorrerá na quarta por conta do feriado, se comprometeu a definir uma data com as demais bancadas para que esse projeto seja de fato pautado, o mérito dele seja agora pautado. A oposição está encarando como um recado para o governo de que o aumento de impostos não será bem-vindo na Câmara dos Deputados e também para expressar o descontentamento com outras medidas. Uma delas é a questão das emendas parlamentares, principalmente pelas declarações que vêm sendo feitas por ministros e também líderes do governo, lideranças do Congresso, do partido também, porque existe uma conversa de que caso esse decreto do IOF fosse derrubado pela Câmara dos Deputados, faltaria verba para pagar as emendas parlamentares. Só que as emendas parlamentares, conforme a oposição defende, são garantidas pela Constituição e, portanto, não podem ser cortadas, elas fazem parte do orçamento e aí, por isso, então, seria uma medida inconstitucional por parte do governo. Haveriam outras reações, como, por exemplo, mais pedidos de impeachment contra o presidente da República. Então, a oposição já dá esse outro recado de volta. Além disso, também, quando se fala de oposição e do presidente Lula, se fala, é claro, da anistia. Mais uma vez, houve pressão por parte dos parlamentares para que o andamento do PL da anistia seja feito, né? Existe um outro projeto sendo construído, segundo os parlamentares falaram, um projeto que seja mais pacífico para ser aprovado no Congresso, porque senão depois o STF poderá considerar inconstitucional o texto que sair da casa. Então, tudo isso foi falado hoje na reunião, mas sem dúvidas o ponto principal é a respeito do decreto do aumento do IOF, que a oposição já vem se manifestando, não só a oposição, mas também partidos de centro, que também estão articulando para que o mérito seja votado quanto antes, esse que já é o terceiro decreto que é elaborado pelo governo federal. O primeiro foi em 22 de maio, desde então a oposição já se manifesta, já vem tentando barrar esse aumento do IOF. Então agora, amanhã a gente deve ter essa novidade a respeito da data e ficar de olho, é claro, nas movimentações aqui nos bastidores do Congresso Nacional. Volto com você. Muito bem, dia importante nessa quarta-feira, a gente vai acompanhar tudo de perto. Obrigada, Thaisa, bom trabalho para você por aí. Vamos continuar repercutindo as discussões sobre essa nova MP do governo para compensar o recuo do IOF, porque as LCIs passaram a ser tributadas antes. As leis de crédito imobiliário eram isentas. Eu falei essa aqui, mas é LCIs, né? Com isso, especialistas têm falado que o crédito habitacional deve ficar mais caro no próximo ano. Vamos conversar agora com o Fabrício Schweitzer, conselheiro de estratégia do ecossistema Ciente. Tudo bem, Fabrício? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Eu? Justamente, eu gostaria de perguntar qual seria o impacto direto na rentabilidade líquida das LCIs com essa medida avançando realmente. Bom, a gente já via, né, era um instrumento importante, porque como tinha a redução do IR, ele era isento de IR, ele causava uma atratividade diferente os veículos tradicionais de investimento. Ele tinha esse grau de atratividade que fazia com que parte do dinheiro disponível no mercado privado fosse aplicado em LCIs. Essas LCIs elas são importantes porque elas complementam aquela parte do crédito imobiliário que os instrumentos regulados pelo governo não conseguem trazer, né? Que é o próprio FGTS e o sistema do SBPE, a poupança. Então, a gente complementa, o mercado se alimenta das LCIs para fazer parte desse complemento. Uma vez que ela se torna mais cara, né, que ela tem uma tributação, a atratividade para a alocação, né, dos investidores nesse instrumento pode cair. Ou seja, a oferta de dinheiro cai. Se a oferta de dinheiro cai, naturalmente a gente pode ter dois efeitos, né? Ou um encarecimento desse crédito na conta para quem vai tomar, quem vai usar esse crédito,
porque é uma questão de escassez, né? Ou então a falta de crédito para alimentar a cadeia da construção civil, né? O que, por conseguinte, vai trazer uma diminuição de oferta de imóveis e, por conseguinte, traz o quê? Uma subida de preços. Né? Então, o efeito base, né, o que está na mesa, é esse ponto. Perfeito, é interessante acompanhar agora esse cenário e eu aproveito também para entender a sua percepção, se diante dessas discussões todas faz sentido que esse cenário avance a partir do que a gente está acompanhando ou talvez exista um recuo a partir da discussão aí dos parlamentares. É, vamos lá, os parlamentares, a gente tem conversado com alguns, né, e existe um entendimento de que a cadeia da construção ela é uma cadeia que emprega uma parte importante da mão de obra hoje no Brasil. Uma vez que você faça mexidas estruturais na cadeia, no arranjo da cadeia, isso pode ter um efeito no desemprego. Então, o governo já está ciente disso, provavelmente ele sabe que isso pode acontecer, e agora são os cálculos políticos. Né? Existe o mundo real e existe a política. Então, o que, na verdade, pode chamar a atenção do governo, né, é o impacto dessa tributação sobre as LCIs na cadeia produtiva. Por conseguinte, dependendo do impacto, isso pode afetar a questão do emprego, que é um tema caro ao governo. Né? Então, hoje, acredito que os cálculos estejam sendo feitos muito mais do ponto de vista político do que do ponto de vista até financeiro. A questão é que é fato que mexer na tributação das LCIs vai trazer sim algum tipo de desarranjo na cadeia. Né? Os efeitos futuros a gente não consegue calcular ou ainda prever, mas existe sim uma preocupação, porque como o crédito, aquele crédito regulado pelo governo, SBPR e FGTS, de certa forma bastante estimulados, né? Isso pode limitar o crescimento econômico a médio prazo. E aí queria até entender um pouco mais, olhando para esse cenário do investidor, dessa renda fixa imobiliária, se na sua percepção agora a gente pode começar a ver esse investidor migrando para outras alternativas. Existem outras alternativas na sua avaliação nesse momento com uma rentabilidade semelhante? Vamos lá. Para os clientes de renda maior, de alta renda, a miríade de produtos ela é mais sofisticada, ou seja, tem alternativas, né, para buscar. O cliente de média renda que se beneficiava desses títulos, né, ou seja, que é um cliente que faz aplicações talvez com tickets menores, visto que a gente viu o crescimento do volume de pessoas aplicando, né, em letras de crédito nos últimos anos, crescer consideravelmente. Esses clientes não são clientes necessariamente da alta renda, são clientes de média renda. Né? Então, esse cliente de média renda, ele tem mais dificuldade de buscar um produto em zero. Né? Então, ele poderia olhar para debêntures ou para outro tipo de aplicação, sim, só que são aplicações que têm, às vezes, um nível de risco um pouco maior. E esse cliente, esse investidor, por característica, não é um investidor muito apto a risco. Né? Ele é um investidor que está procurando ali um instrumento que o proteja da inflação e que tenha um comportamento um pouco mais previsível de rentabilidade. Então, assim, é fato, sim, que tributar esses instrumentos pode afastar um volume importante de investidores, fazendo com que o grau o tamanho do fundo arrecadado em cima das LCIs possa diminuir. Aproveito para te perguntar, inclusive, se esse cenário pode aumentar a insegurança jurídica, a credibilidade para bancos, mutuários, como é que você enxerga isso? Vamos fazer acho que um bom paralelo o seguinte, né? Imagina quando a gente tem um preço expressivo no aumento do combustível. Né? Quando você aumenta o combustível, você mexe no efeito de preço na cadeia inteira. O combustível do setor imobiliário é o dinheiro. Então, sempre que eu encareço o dinheiro, eu causo um efeito de cauda longa na cadeia, né? Porque eu vou encarecer todo o processo de produção do imóvel e também eu encareço, de certa forma, o processo de financiamento do imóvel. Né? Porque todo o preço que eu adiciono durante o processo produtivo, eu carrego ele, às vezes, por 20, 30 anos, que é o financiamento que a pessoa vai pagar. Né? Então, é importante a gente entender que tudo aquilo que eu acrescento na parte produtiva, eu carrego aquilo depois por um grande período de financiamento.
Então, para cada R$ 100 que eu incremento no custo de um empreendimento, de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, eu vou carregar o serviço financeiro daqueles R$ 100 por 20 ou 30 anos, às vezes. Né? Então, ainda existe uma preocupação de que, mexendo nos instrumentos que estruturam o mercado financeiro, a gente possa ter algum desarranjo. Eu acho que essa preocupação está em cima da mesa agora, porque nós estamos ainda com o mercado em partes aquecido, o mercado dinâmico, que vem tendo uma boa performance nos últimos anos, né? E talvez fosse muito sensível o momento para se mexer em qualquer ajuste estrutural da cadeia. Aproveito até para te perguntar se a gente consegue projetar, talvez no percentual, eu sei que talvez seja cedo, mas o custo total de financiamento aumentando agora a partir de 2026, a gente consegue projetar o quanto aumentaria nesse caso? Isso, né? Não consigo fazer essa conta, assim, seria até irresponsável fazer isso. Que o que nos preocupa aqui no momento também, quem atua na área da construção, nós estamos com uma situação bastante alta. Né? A gente começa a ver no Brasil, em algumas regiões, um certo aumento de estoques e um declínio de lançamentos, principalmente naquilo que atende ao médio padrão. Tá? Que é a parte do mercado mais sensível ao comportamento do custo. Né? Então, o que a gente pode, esse tipo de processo, ele pode eventualmente acelerar o processo de queda da oferta, né? Eventualmente resultando num aumento do custo do produto final, né? Por uma relação de mercado de oferta e demanda. Então, assim, hoje, o ponto Minha Casa Minha Vida, né, ele é uma demanda, na verdade, de certa forma artificial, porque ela é subsidiada. A gente não consegue ter dado real da demanda do Minha Casa Minha Vida, porque é um processo de subsídio, que é uma política de Estado brasileiro, que tem tido seus efeitos. Mas o ponto é quando a gente olha da parte do meio para cima, né, da média e alta renda, a gente começa a ver que se o cenário financeiro, devido à taxa de juros, pegando um saldo desigual de inflação, que ainda não arrefeceu da forma como deveria, mas eventualmente um aumento do crédito privado, a gente pode estar criando uma tempestade perfeita para que a gente tenha uma mudança do cenário, né, de comportamento da cadeia aí no médio prazo. Eu até aproveito para te perguntar qual mensagem você deixaria para os executivos de construtoras, cooperativas, que já lidam com insumos mais altos, um valor cada vez mais alto nos últimos meses, mas principalmente anos de modo geral, e agora talvez tenham que lidar com um cenário de um aumento no financiamento também. Junto a isso, né, a gente tem que botar na mesa ainda a reforma tributária. Nós temos alguns elementos, a cadeia passa por um momento sensível. A gente tem uma reforma tributária que muda drasticamente o comportamento da cadeia, do ponto de vista de lógica tributária. Né? Nós temos um cenário de Selic bastante alto. Nós, por enquanto, temos um cenário de emprego apreciado, ou seja, as taxas de emprego ainda